Fala comigo, engenheiro. Fala comigo, engenheira. Meu nome é Jefferson Costa, sou engenheiro de processos químicos e este é o curso Unicim Módulo Básico. Na aula de hoje vamos tratar dos pacotes termodinâmicos e a importância deles para a nossa simulação. Eu vou apresentar para vocês uma breve introdução, mostrar algumas orientações gerais para a seleção e mostrar efetivamente como vamos adicionar o pacote termodinâmico a partir da tela do Unicim. Então, vamos prosseguindo. O pacote termodinâmico, na verdade, é onde está todas as propriedades necessárias para que o programa faça os cálculos matemáticos. Então, é lá que temos o conjunto de informações sobre as reações químicas e cinética, assim como as propriedades termodinâmicas dos componentes e as propriedades de transporte do componente. O pacote termodinâmico é essencial para que o Unicim saiba o que ele está fazendo na hora que ele está realizando os cálculos matemáticos, ok? Então aqui eu trago uma árvore que mostra mais ou menos a separação das propriedades de acordo com a classificação em reação química e cinética, propriedades termodinâmicas e propriedade de transporte. Veja que são bastantes informações que o Unicim tem que manipular, então é importante que ele entenda o que está fazendo. Esse conjunto de informações, como eu havia dito, é o que compõe o pacote termodinâmico. No Unicim, ele tem algumas classificações para esses pacotes. Tá? Ele classifica em equações de estado, coeficientes de atividade, modelos semi-empíricos, de modelo de pressão de vapor, eletrolítico, e ele traz lá uma categoria geral que a gente pode identificar como especiais ou diversos. Na verdade, ele chama como miscelâneos. Nessa tela aqui, eu trago alguns modelos que ele apresenta lá na tela de seleção. São mais de 30 modelos lá de opções, são mais de 30 opções lá no Unicim, mas de forma geral aqui eu trouxe alguns para vocês só para visualizar como estão classificados. Por exemplo, equações de estados, aí temos o Peng-Robson, modelos de coeficiente de atividade temos o Van Laar, o Wilson, o modelo semi-empírico temos o Grayson-Stride, pressão de vapor Antonois, eletrolíticos e diversos aí que são usados para aplicações especiais, tipo aplicações com amina e aplicações com glicol. Assim, eu estou passando rápido por esse tema porque não é objetivo do curso a gente aprofundar a respeito dos pacotes termodinâmicos, ok? Isso daí requer um conhecimento mais aprofundado. Então, o que eu posso fazer para ajudar você se você tem alguma dúvida quanto a isso? Eu tenho um grupo secreto no Facebook, onde eu reúno as pessoas que me seguem no LinkedIn. E lá eu organizo, lá eu disponibilizo material complementar ao curso que estamos fazendo, de forma não só a prestigiar quem me segue, como também aprofundar os conhecimentos abordados aqui no curso. Então, se você chegou até aqui, se você está ouvindo essa informação, deixe o seu e-mail aí na descrição desse vídeo, que eu adiciono você lá no nosso grupo secreto. Ele é secreto, você só vai conseguir acesso por ele ou pedindo para mim aqui, deixando o seu e-mail na descrição desse vídeo, ou então se você seguir lá, seguir o meu perfil lá no LinkedIn também e falando lá comigo, lá entra no inbox, né, e me mandou uma mensagem falando assim, pô, eu estou gostando muito do seu curso, me adiciona lá no grupo secreto que eu quero aprofundar meus conhecimentos, ok? Então, para prosseguir aqui, as orientações gerais a respeito da seleção dos pacotes termodinâmicos é a seguinte: se for hidrocarboneto, leves principalmente, a gente vai selecionar o Peng-Robson. Se for uma planta de separação de gases do ar, vamos usar o PRSV. Se for trabalharmos somente com água, por exemplo, é um sistema de geração de vapor,
vamos trabalhar aí com ASME Vapor. A versão antiga do Raíces, fornecida pela Hyprotec, ela trazia uma tabelinha aí para orientar a seleção do pacote de acordo com o sistema. Então é essa que eu estou trazendo para vocês. E aí consegue aí de referenciar uma coisa com a outra de acordo com o sistema. Tá, então repito, se você quiser assim aprofundar seu conhecimento nessa parte de como selecionar e quais são as características de cada pacote termodinâmico, eu convido você para fazer parte do nosso grupo secreto lá no Facebook. Aqui para a nossa simulação, como estamos tratando basicamente de hidrocarbonetos, vamos selecionar o Peng Robson e ele vai nos atender muito bem. Agora, na sequência, eu vou passar para a tela do Unicim e mostrar para vocês como adicionar o pacote termodinâmico. Então, vamos continuar da nossa última aula, onde definimos já os componentes que vão fazer parte da nossa simulação e agora é a hora de adicionar o pacote termodinâmico que vai ajudar o Unicim a realizar os cálculos matemáticos. Aqui, então, do lado da aba componentes, basta clicar no Fluid Package e escolher adicionar. Vejam que tem uma série de pacotes aqui. Dá para a classificação que tem à direita aqui nesse filtro é a mesma que eu coloquei na mesma sequência. Coloquei a nossa apresentação na mesma sequência que está aqui. Então a primeira é equações de estado e as últimas são os diversos. Aqui eu vou escolher o Peng Robson para o nosso caso. Veja que ficou verdinho, está tudo ok. Se eu quiser fazer só isso, ok, é só fechar a telinha. Tá? Então, aqui já foi adicionado um pacote termodinâmico Peng Robson. Acontece que tem algumas simulações que o pacote que é compatível com alguns componentes não são compatíveis com outros. Então, vou mostrar um exemplo para vocês. A gente pode adicionar quantos pacotes termodinâmicos for necessário para a simulação, mas eu, como disse lá na questão dos componentes, eu recomendo deixar sempre o mínimo possível e necessário. Okay? Então, vamos adicionar aqui outro pacote. Vamos supor que por algum motivo eu quero... tem água lá na minha lista de componentes. Então eu quero usar o pacote do ASME Vapor. Então, eu vou selecionar aqui e aí vejo o seguinte, abrir uma janela informando que o pacote ASME Vapor ele não é compatível com essa lista de componentes. Ok? Basicamente são os hidrocarbonetos e os gases ali. Ele só não... Lembra que a nossa lista de componentes tem a água também. Então ele só não excluiu a água, o resto ele falou que é incompatível. Quer prosseguir? A gente pode prosseguir sim, e aí eu vou mostrar o efeito disso, porque num sistema mais complexo, por exemplo, é importante que a gente tenha informações muito precisas a respeito do sistema de água e a gente vai tratar com hidrocarbonetos. Então, talvez a gente tenha que trabalhar com 2 ou até mais pacotes termodinâmicos. Isso não é nenhum problema. Então, quando eu clico OK aqui, veja que ele ficou verdinho, então convergiu, tá? Eu vou fechar essa tela. Então, nossa simulação aqui tem a opção de trabalhar com 2 pacotes termodinâmicos. Voltando lá para a questão dos componentes, lembrem-se que quando eu configurei a nossa lista de componentes, eu configurei apenas uma lista de componentes. Vou clicar no View para a gente lembrar qual que era. Veja aqui que tem todos os componentes, inclusive a água, ok? Mas quando o pacote termodinâmico identificou que existiam componentes que não eram compatíveis com ele criou uma nova lista de componentes aqui para mim. Então, se a gente clicar aqui e colocar no visualizar, verifique que essa lista de componentes 2 tem apenas a água. Então, o que isso quer dizer? Que para associar o pacote 2, que é o ASME Vapor, com
a água, eu não posso ter nenhum hidrocarboneto relacionado nessa lista de componentes, ok? À medida que vai fazendo simulações e vai se acostumando com o programa, fica mais fácil de visualizar esse tipo de questão, tá bom? Então, o que nos interessa aqui é o seguinte, a gente vai trabalhar somente com Peng Robson, então eu vou deletar o ASME. Aqui a gente vai trabalhar com a lista completa de componentes, então vou eliminar a lista 2. E uma coisa interessante é o seguinte, uma vez que você abre a simulação, ele não deixa você prosseguir sem nenhum modelo termodinâmico selecionado. Então, mesmo que eu clique em deletar, ele não deixa porque ele informa que é necessário ter pelo menos um pacote termodinâmico disponível aí para a nossa simulação. Então, essa aula aqui é para trazer para vocês essa questão de como selecionar, quais são as incompatibilidades que podem ocorrer e fazer aqui um último lembrete aqui, se eu quiser mudar o pacote termodinâmico, só clicar em visualizar e mudar para qualquer outro, ok? Então eu vou fechar aqui, finalizo a nossa aula por hoje. Lembro mais uma vez para você assinar o canal, para você curtir esse vídeo, para compartilhar ele, ajude o canal a crescer, que trarei mais informações, não só a respeito do Unicinho, como também a vida como engenheiro de processos químicos na indústria e na área de projeto, ok? Então, meu nome é Jefferson Costa, sou engenheiro de processos químicos e até a nossa próxima aula.